E aí, já pensou na ideia de receber uma renda todo mês, tipo um aluguel, mas sem ter toda aquela dor de cabeça de ser proprietário? Se isso soa bem, então esta análise é o lugar certo. Hoje, a gente vai desvendar de vez os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, e mostrar qual é o caminho para gerar essa renda passiva de um jeito inteligente. Vamos nessa? Olha só, a nossa jornada de hoje tem 5 paradas bem importantes. A gente começa entendendo o porquê de investir em FIs. Depois, vamos analisar os riscos, decifrar o calendário de pagamentos, aprender a ler os sinais de um fundo e, por último, traçar algumas estratégias para o futuro. É um roteiro completo para quem está começando a olhar para isso agora. Então vamos lá. Por que todo esse interesse nos fundos imobiliários? A resposta é bem simples, na verdade. É a atração da tal renda passiva. É aquele conceito de fazer o dinheiro trabalhar para gerar mais dinheiro, criando um fluxo que entra na conta com regularidade. A melhor maneira de pensar nos FIs é com essa analogia aqui. É como se fosse possível receber vários aluguéis, mas sem os perrengues de ser o dono do imóvel. A pessoa se torna a sócia de empreendimentos gigantescos, shoppings, galpões de logística, prédios comerciais e recebe uma parte dos lucros. E o melhor, tudo isso com a simplicidade de comprar uma cota na bolsa. E olha só, essa renda não é só uma possibilidade não. Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir pelo menos 95% do lucro que eles geram a cada semestre. Mas na prática, para se manterem atraentes no mercado, a grande maioria faz essa distribuição todo mês, o que garante aquele fluxo constante de renda para os cotistas. E aqui vem uma das maiores vantagens, se não a maior. A renda recebida dos FIIs é isenta de imposto de renda para a pessoa física. Pensa nisso. É como receber um salário bruto, sem nenhum desconto. O valor do dividendo vai limpinho, direto para o bolso de quem investe. Isso faz dos FIIs uma ferramenta fiscalmente muito, mas muito eficiente. Mas é claro que, como em todo investimento, existe risco. O ponto-chave aqui é entender que nem todo fundo imobiliário é a mesma coisa. O setor onde ele atua, isso faz toda a diferença na estabilidade dos pagamentos. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Essa previsibilidade dos pagamentos é igual para todo mundo, não importa o fundo? A resposta curta é não, de jeito nenhum. E um exemplo bem recente deixa isso claríssimo. Vamos olhar para o período da pandemia, por exemplo. De um lado, a gente tem o HGLG11, que é um fundo de logística. Com a explosão do e-commerce, seus galpões viraram ouro, e os dividendos se mantiveram super estáveis. Agora, do outro lado, o HSML11, um fundo de shoppings. Com os lockdowns, o movimento de pessoas despencou e os pagamentos deles se tornaram voláteis, foram bem reduzidos. Visualmente, essa diferença é gritante. A estabilidade do HGLG11, de um setor que se mostrou resiliente, contrasta demais com a volatilidade do HSML11, de um setor que é muito mais sensível a crises. Isso não quer dizer que um seja bom e o outro ruim, de forma alguma. Significa que eles têm perfis de risco diferentes. Isso é algo essencial para se ter em mente na hora de montar uma carteira. Ok, já entendemos o porquê dos FIIs e os riscos envolvidos. Agora, vamos para o lado prático da coisa. Afinal, como e quando esse dinheiro realmente entra na conta? Para isso, é fundamental conhecer o calendário dos dividendos e as regrinhas do jogo. O ciclo é bem simples. Primeiro, o fundo anuncia quanto vai pagar por cota. Depois, vem a data com. Olha, essa é a data mais importante. Para ter direito a receber o dividendo daquele mês, é preciso ser dono da cota no fechamento do mercado nesse dia específico. E por fim, vem a data de pagamento, que é o dia em que o dinheiro efetivamente cai na conta da corretora. E de vez em quando, acontece uma coisa bem legal, os dividendos extraordinários. Pensa nisso como um bônus de final de ano. Quando um fundo vende um imóvel com um baita lucro, por exemplo, ele pode distribuir esse ganho extra. É uma surpresa bem agradável que pode dar uma turbinada no retorno total do investimento. Bom, receber os dividendos é ótimo, a gente sabe. Mas para se tornar um investidor de sucesso no longo prazo, é preciso ir além. Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas e aprender a ler os sinais que o próprio fundo nos dá. Tudo que o gestor do fundo faz, desde distribuir os rendimentos até emitir novas cotas, é chamado de evento corporativo. A analogia das engrenagens é perfeita. Cada decisão dessas é uma pecinha que movimenta toda a máquina do fundo. E entender essas ações ajuda a gente a saber para qual direção o investimento está indo. E onde é que a gente encontra as informações sobre essas engrenagens? A principal ferramenta, sem sombra de dúvida, é o relatório gerencial mensal. Todo fundo é obrigado por lei a publicar esse documento e ele é basicamente a janela para a alma do investimento.
E não é nenhum exagero, viu? Para quem se dedica a ler, esses relatórios são de fato uma mina de ouro. Eles revelam a estratégia da gestão, a saúde financeira dos imóveis, os desafios que o fundo está enfrentando. Ignorar isso é como tentar dirigir um carro no escuro. Então, o que procurar nesses relatórios? O foco tem que ser nestes pontos. Como foi o desempenho do fundo? Quais imóveis fazem parte da carteira? Qual a taxa de ocupação deles? O que aconteceu de importante no mês? E, claro, quais foram as decisões que a gestão tomou? Analisar isso todo mês dá uma visão muito clara da saúde do fundo. Com todo esse conhecimento em mãos, a gente chega na parte final, e talvez a mais poderosa da nossa jornada. Como usar tudo isso para construir patrimônio de forma bem estratégica. Aqui estão algumas estratégias bem práticas. Primeiro, diversificar, lembrando sempre do exemplo da logística e dos shoppings. Segundo, planejar as compras de olho na Datacom. Terceiro, e esse talvez seja o mais importante de todos, reinvestir os dividendos. É isso que cria o famoso efeito bola de neve dos juros compostos, que acelera demais o crescimento do patrimônio. E, por fim, criar o hábito de ler os relatórios. E assim a gente encerra com uma reflexão. A jornada para a renda passiva não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Ela é construída mês a mês, dividendo a dividendo. A pergunta que fica no ar é, ao colocar essas estratégias em prática e reinvestir os ganhos, qual será o futuro de um patrimônio construído dessa forma? A resposta? Bom, ela está na disciplina e no conhecimento contínuo.